tarde, sexto ano. A aula de hoje é sobre o Egito, tá bom? Então, continuamos aí ainda na parte que fala de África. Afinal de contas, o Egito é um país africano, um país da antiguidade muito avançado, por sinal. Eles eram extremamente capacitados, tanto em áreas como saúde, né? Os primeiros médicos da humanidade surgiram no Egito. Invenção de jogos, ciências exatas. O pessoal do Egito, inclusive muitos médicos, eles ensinaram muitas coisas ao povo grego, né? E o povo grego, da Grécia surgiu o pai da medicina. Surgiu aí o pai da medicina na Grécia Antiga, né? O Hipócrates, que deve muitas de suas descobertas, enfim, aos médicos egípcios, né? Da questão dos primeiros estudos de anatomia, os primeiros estudos do corpo humano, os primeiros estudos sobre o funcionamento de um sistema vivo. Então, tudo isso aí o pessoal do Egito já desenvolvia há muito mais tempo do que nós imaginamos, há mais ou menos século V a.C., século VI a.C., né? Então, o que é que ocorre? Estudar sobre o Egito é ver um pedaço do passado que até hoje não existe no nosso dia a dia. Muita coisa ainda tem que os egípcios nos herdaram, né? É um país, é um povo que, digamos, entre outros povos que nós já estudamos, né? Já estudamos hebreus, mesopotâmicos, fenícios, persas, babilônios, né? Estudamos já muitos povos e hoje a gente vai começar a estudar um outro, mais um, né? Um povo que valorizava muito suas mulheres, né? No caso, inclusive muitas mulheres, algumas delas já foram rainhas, né? No Egito, a Nefertiti e a Cleópatra. O mundo adorava essas mulheres, o mundo admirava, né? Pela beleza, pela inteligência, pela sagacidade, né? Elas eram ótimas rainhas, por sinal, né? Eram faraônicas, né? Então, no Egito, o Egito é um país que fica no continente africano. Como já começamos a falar do continente africano na aula passada, aqui chegou a vez de falar um pouco sobre o Egito, né? O Egito formou-se ao lado do grande rio Nilo, dos rios caudalosos maiores do mundo. O rio Nilo, assim como outros povos tiveram seus rios, como por exemplo, o pessoal da Mesopotâmia era o rio Tigre e Eufrates, né? O pessoal de Jerusalém é rio Jordão. E aqui nós temos no Egito o rio Nilo, que corta o país. E é interessante que nós estejamos situados aí na página 68, onde nós temos aqui essa parte que fala sobre o Egito, uma dádiva do Nilo. A primeira observação da aula de hoje é essa. O Egito, uma dádiva do Nilo. Por quê? Porque o Egito ele deve ao rio Nilo, de acordo com essa frase, né, todo o seu potencial humano. A sua própria existência está no rio Nilo, né? Era comum as sociedades antigas se construírem, se autoconstruírem ao redor de grandes rios. Era comum isso, né? O Egito também faz parte daquele chamado crescente fértil que nós estudamos lá no mês passado, aquela chamada sociedade hidráulica, né? Exatamente por ficar ao lado de grandes rios. Aqui nós percebemos que no Egito pré-dinástico, a região era habitada, era cercada por aldeias independentes, por pequenos reinos independentes, né? A essas aldeias a gente chamava de nomos, N-O-M-O-S, nomos, né? E cada nomo era governado por um nomarca, não é monarca não, é nomarca mesmo, tá? Esses nomarcas, eles governavam como reis absolutos, né? Ou seja, tinham um poder total em mãos de mandar, desmandar, enfim. O rio fornecia peixes e outros pequenos animais para alimentação. Os principais produtos cultivados na época: algodão e linho para confecção de roupas, alguns legumes como pepino, frutas, enfim, em especial a uva para a fabricação de vinho, trigo e cevada,
a qual deu origem à bebida inventada pelos egípcios e bastante conhecida na atualidade como a cerveja, né? Os caras inventaram a cerveja. Claro, naquele tempo era cerveja quente, mas era cerveja de qualquer maneira, né? Nas margens do rio cresciam vários tipos de plantas, entre elas o papiro, né? O papiro é uma planta que serve para fazer uma espécie de papel, viu, gente? Eu falei na aula de ontem. O papiro servia para eles escreverem, é como um papel que eles registravam as coisas. Outros povos da antiguidade usavam argila quente, como o pessoal da Mesopotâmia, né? Para escrever suas coisas na argila. Outros usavam pele de animais, como o pessoal de Israel, né? Para escrever alguma coisa também, enfim. O pessoal do Egito usava papiro. O Antigo Império. O Antigo Império começa, gente, quando esses nomos se unem e há uma divisão entre Norte e Sul, entre Alto Egito e Baixo Egito. O Baixo Egito fica no norte e o Alto Egito fica no sul. Até que veio alguém muito poderoso e unificou todos esses reinos, todos esses nomos, né? Dessa unificação surgiu o Egito e o primeiro faraó foi o rapazinho chamado Meneses I, considerado o primeiro faraó do Egito, conquistando toda a região e unificando sob seu nome, sob sua tutela, todas as regiões do Egito, né? Então, por volta de 3200 a.C., o rei Meneses I do Alto Egito conquistou as terras do Baixo Egito, tornando-se soberano absoluto, o primeiro faraó, dando origem ao Império Egípcio. Pessoal, faraó quer dizer grande casa, né? Faraó é como se fosse, não é apenas um deus. Outros povos nos deram deuses, enfim, um politeísmo danado, mas no Egito, o faraó, ele é bem mais do que isso. No Egito, o faraó, ele é visto como a figura de um deus vivo aqui na terra, né? Aquele cara que você tinha que respeitá-lo como se estivesse respeitando ao próprio Deus, né? Então, na figura do faraó, todos tinham digamos, a devida aceitação e o devido respeito, afinal de contas, era dele tudo. A ele pertencia o reino, a ele pertencia as coisas, a ele pertencia o rio Nilo, a ele pertencia todo o deserto que rodeava a região do Egito, a ele pertenciam as pessoas e a ele pertenciam os escravos, né? Afinal de contas, essa região do Egito, ela cresceu muito em favor por causa da escravidão, né? Mais um pouco aqui abaixo, vamos ver aqui. Como eu estava falando sobre o faraó, veja bem, antes de terminar aqui. O faraó, na verdade, é considerado um deus vivo, viu? Ele é considerado um deus vivo, alguém que não pode, digamos, deixar de existir jamais. Ou ele deixa de existir no imaginário, na vida real, mas no imaginário ele continua. Até porque esse faraó, quando morria, ele tinha o direito a ter uma tumba especial, né? Uma tumba especial somente para ele. Muitos faraós tinham tumbas menores, né? Em forma de pirâmide. Outros tinham tumbas maiores. Enfim, o fato é que a pirâmide não era exatamente, propriamente, somente uma tumba, não. A pirâmide, muitas vezes, após ser construída, ela virava templo de oração, tá? Templo de oração onde as pessoas iam venerar as divindades, o deus Anubis, o deus Ra, enfim, todos os deuses, o deus Osíris, a deusa Ísis. Então, a pirâmide já foi um centro de peregrinação, até que quando alguém precisasse dela, no caso de o faraó precisasse ser sepultado, aí sim o pessoal levava ele, ela passava a ser o túmulo, né? Entregue na câmara mortuária, em seu devido sarcófago estava o faraó mumificado. O pessoal da Mesopotâmia não acreditava em vida após a morte, já que no Egito já acreditava até demais, era uma coisa já de uma certeza inquestionável para eles. Olha só como é que ocorria isso, né? Quando morria um faraó, ou suponhamos um nobre, seu corpo deveria ser embalsamado, né? Deveria ser mumificado, embalsamado, para que futuramente esse corpo pudesse retornar do mundo dos mortos. Que místico isso, que chato, que coisa, né? Então, é o seguinte, né?
Estava aqui a figura da criatura que havia morrido, né? Tal, enfim, ele era sobreposto numa câmara mortuária com pessoas chorando e rezando, enfim. Porém vinham os seus famosos médicos com máscaras de Anubis e outros deuses, né, para fazer o embalsamento, né, do corpo. Ou seja, eles retiravam todas as vísceras, tiravam o cérebro, tiravam tudo que tinha de dentro da criatura, colocava-se em jarros enfeitados e muito bem elaborados, né, para a eternidade, enfim e tal. Deixava somente o coração, para quando a criatura fosse para o além, ele participaria do famoso tribunal de Osíris, né? Isso quer dizer o seguinte, né? Lá no tribunal de Osíris, seu coração seria pesado numa balança juntamente com uma pena. Se a pena pesasse mais, o coração daquela criatura era leve, né? E ele poderia retornar à vida. Caso o coração pesasse mais que a pena, ocorria o oposto, ele ficaria mais uma temporada no além. Mas futuramente, ninguém sabe, né, ele poderia voltar. O pessoal tirava as vísceras dele, tirava tudo dele, tirava o cérebro pelo nariz, enfim e tal, deixava dentro do coração, logo após perfumava todo, embalsamava direitinho e depois cobria com tiras de atadura, né, uma espécie de cordão prático para transformar aquela criatura numa múmia. Ele era mumificado. Depois de mumificado, ele recebia o seu sarcófago. Ele era jogado num sarcófago com uma tampa bem fechada, aqui no topo aqui, uma máscara dourada com o seu rosto, né? O que aconteceu também quando encontraram a tumba de Tutankhamon, um dos faraós mais famosos do Egito, encontraram ela bem conservada, né? Pelo menos a tampa conservada com a máscara dourada em cima. Professor, e o pessoal não roubava não? Rapaz, vontade tinham de roubar, mas o medo também era grande, porque o pessoal colocava nas paredes das mumificações, como é que fala, meu pai? Perdi aqui. O pessoal colocava na parede das pirâmides, né, os hieróglifos aqui, amaldiçoando aqueles que adentrarem aqui o recinto, tal, os ladrões, saqueadores que viessem, tivessem uma ideia do negócio, que o negócio era sério, né? Eles liam as inscrições, se entendesse tudo bem, entendendo não, de qualquer forma eles tinham medo, né, das lendas e das maldições das múmias e tal. Então o cara que roubasse um negócio desse aqui ficava com o pé atrás o tempo todo. Eita, e agora? Será que eu fiz certo em entrar aqui? Então a moçada morria de medo, né? O imaginário aqui falava mais forte. Pois como eu falei para vocês, dependendo da importância da criatura, a tumba poderia ser maior, né? Pirâmides bem grandes, como a de Kelps, Khafre e Mycerinos, são pirâmides imensas, né? Construídas para abrigar essas criaturas para a eternidade, né? Então, o Egito é esse povo misterioso, místico, esse povo de grandes conhecimentos, que nos legaram aí, nos herdaram grandes feitos, né? Muitas coisas interessantes. Por isso que a medicina deles era importante. Afinal de contas, eles tinham que entender muito de anatomia de corpo humano para tirar as coisas de dentro, tudo direitinho. Tanto fazer isso, eles acabavam descobrindo novas formas de fazer com mais agilidade, acabavam desenvolvendo mais ainda sistemas de medicina, sistemas de conhecimento sobre o corpo humano, né? Aqui logo abaixo, na página 69, nós podemos perceber a misteriosa esfinge. Uma estátua gigantesca com cabeça de mulher e com o corpo de leão, que os gregos também cultuavam, essa esfinge, a lendária esfinge. Para que servia uma esfinge? Para guardar locais importantes, né? Que segundo a lenda, segundo a mitologia, a esfinge ela tinha um propósito também, né? Não apenas de espantar aqueles indesejáveis, mas também de lançar a eles o desafio da esfinge. Qual é o desafio da esfinge, né? O desafio da esfinge exatamente propor enigmas àquelas pessoas. Nós brincamos na classe hoje, né? Um pouquinho sobre os enigmas que a esfinge poderia colocar. A esfinge faz uma pergunta, diz assim: se você não me decifrar, eu devoro você, né? Se a pessoa conseguisse decifrar o enigma da esfinge, ela poderia passar para o outro lado e ter até acesso a tesouros
e tudo mais. Só que não, né? Os enigmas da esfinge eram muito difíceis de decifrar. Eu propus alguns enigmas em classe hoje pra gente ver como eram difíceis esses enigmas, né? O pessoal do Egito amava charadas. O pessoal do Egito dizia que charadas e jogos enobreciam o cérebro, enobreciam a mente. Para eles a mente era o coração, né? Para eles é o seguinte, não era bem exatamente o cérebro na cabeça, mas o coração era o receptor de todas a inteligência e toda a sagacidade. Por isso que eles deixavam o coração dentro aqui também, né, da múmia, né? Então eles acabavam dizendo que a razão, o raciocínio colocaria o ser humano no outro patamar. Aí nós colocamos, vamos ver algum enigma interessante. Por exemplo, é tão frágil que só de mencionar você já quebra. É tão frágil que só de mencionar... Vai que a esfinge faz uma pergunta dessa a um viajante. Aqui é só uma lenda, né, gente? É só uma lenda, mas ficava sempre uma lição, né? As lendas sempre servem para isso, para dar uma lição. A esfinge pergunta ao viajante: é tão frágil que só em você mencionar você já quebra. O que seria isso? O viajante ia pensar: será se é um tesouro? Será se é um colar? Será se o que será isso? E agora o viajante ficava ali na dele: eita danação, se eu errar charada, a esfinge me devora, né? Se eu acertar, aí eu vou ter acesso a tesouros, né, que a esfinge guarda. Eita menino, o que será que é isso? Então olha só, qual é a pergunta? É frágil que ao mencionar você quebra. A pessoa que fosse esperta respondia: o silêncio, né? O silêncio. Então frágil que apenas ao mencionar o silêncio você já quebra. Então, dessas eram das mais fáceis, enfim. A esfinge, ela, tanto com os gregos como o pessoal do Egito, utilizava demais a questão dos enigmas, né? Então, é por isso que existe uma de pedra lá, né? Enfim, essa aqui da imagem. A grande esfinge, construída pelos antigos egípcios, e é uma das maiores estátuas do mundo, esculpidas em uma única pedra, né? Que máquinas o pessoal usou para fazer isso, né? Quanto mistério. Numa época que não tinha cortador de serra para cortar rochas, eram rochas de verdade. Então é uma tecnologia perdida. O que será isso? Como é que eles fizeram isso? Então a gente vai discutir na próxima aula a respeito da tecnologia dos egípcios, né? E também vamos falar um pouco sobre quem eram eles e as classes sociais de um dos povos mais misteriosos do mundo. Bom, então ficamos por aqui. Até a próxima. Grande abraço do tio. Valeu, gente.